Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor lhe alcance nesta manhã de domingo, dia 4/9/2022. Plano anual de leitura, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, Salmos 48, Provérbios 22, versículo 17 e 19 e 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 e versículo 15. Porção diária de hoje tem como título: Não transforme sua bênção em maldição. O texto base se encontra no livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Versículo 13: Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Na passagem que lemos, nós vemos uma trama de mãe e filho contra o seu irmão e o seu pai. Pelo contexto bíblico, nós vemos que Jacó recebeu uma promessa de Deus dizendo que o maior serviria ao menor, e que eram duas nações dentro do ventre de Rebeca lutando entre si, mas que o maior serviria o menor. Era uma promessa de Deus. No entanto, Rebeca, sabendo que Isaque, seu marido, já de idade, estava ali para pronunciar as palavras de bênçãos e proféticas sobre Esaú, ela vai de encontro a Jacó e trama um plano para que Jacó fosse ali então abençoado, se fazendo passar pelo primogênito. Tudo isso para receber o direito da primogenitura. Um direito que Deus já havia prometido em dar. Trazendo então para os nossos dias atuais, quantas promessas Deus tem feito para mim, quantas promessas Deus tem feito para você, e muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de paciência, de realmente confiar no Senhor, nós queremos dar aquela famosa ajudinha para Deus e começamos a colocar nossas mãos em processos que é só Deus que pode trabalhar. Aqui nós vemos um caso onde mãe e filho enganam o pai, enganam o irmão. Olha que situação, olha que ponto estas pessoas chegaram ali para adiantar uma promessa de Deus. Baseado no título que nós lemos, Não transforme bênção em maldição, tem promessas na nossa vida que ela tem um tempo contado por Deus. Ela tem um tempo estipulado por Deus. E ela requer de nós um certo preparo espiritual, um certo preparo emocional, uma maturidade para receber, porque Deus avalia tudo isso antes de nos entregar uma bênção. Deus fez uma promessa com José lá do Egito, porém ele passou por todo um processo até que ele se tornasse o governador do Egito. Deus fez uma promessa para Davi, mas teve todo um processo até que ele se tornasse rei de Israel. E o que eu quero dizer com isso? Ambos os personagens, tanto José quanto Davi, suportaram o processo de Deus, se manteram firmes e fiéis ao longo desse processo, para então receberem de Deus as suas promessas, as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque no tempo de Deus, as suas bênçãos não traz dores, não traz sofrimento, pelo contrário, só traz alegria e benefício. Em contrapartida, se você antecipa promessas de Deus e toma ali atitudes precipitadas, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser motivo de alegria, acaba se tornando motivo de tristeza, motivo de angústia. E muitas pessoas ainda culpam a Deus e ainda dizem:
Senhor, mas o Senhor não havia prometido? Por que eu estou sofrendo tanto? Senhor, mas o Senhor não falou que ia me dar? E por que agora que eu tenho, eu estou sofrendo desse jeito? Por quê? Porque ainda não era o tempo. Você ainda não estava preparado, a situação ainda não estava propícia e vários fatores que envolvem a conquista de uma promessa. Exemplificando, tem muitas pessoas precisando trabalhar e é bom, o trabalho dignifica o homem. No entanto, não é qualquer serviço que essa pessoa pode ter. Não é qualquer carga horária que essa pessoa pode ter. Por quê? Porque ela já é um tipo de pessoa que ela precisa estar cultuando, ela precisa adorar a Deus, ela precisa estar com frequência na igreja, porque senão ela enfraquece e pode vir consecutivamente estar até se desviando da igreja. Um exemplo que eu gosto bastante e oriento os jovens a qual eu trabalho é que muitos rapazes e moças, no seu sonho, no seu desejo de constituir lar, constituir um casamento, se antecipam, sem ter maturidade emocional, sem ter ali uma estabilidade financeira, sem ter ali uma firmeza com Deus, que é primordial, a presença de Deus. E aí você vê sonhos e projetos que eram para ser lindos, prósperos e abençoados se frustrando. Mas que isso em nome de Jesus não aconteça com você. Não antecipe promessas de Deus. Não transforme bênçãos em maldição em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, juntamente com este ouvinte, eu quero buscar a Tua presença. A Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade. Papai, eu sei que muitas das vezes somos ansiosos. Meu Pai, somos preocupados e muitas das vezes deixamos o medo, meu Pai, tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito de ansiedade, todo espírito do medo, em nome do Senhor Jesus, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir, e operando Deus, ninguém impedirá. Este é o Deus que eu creio, este é o Deus que eu sirvo, e este é o Deus que eu prego. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.